Bom, pessoal, então, essa é a terceira parte da aula 4 da disciplina de Segurança em Sistemas de Computação. Então, nessa aula, nós vamos ver um exemplo de uma criptoanálise de uma cifra de Vigenère. Então, o primeiro passo, considerando a estratégia que nós comentamos anteriormente, seria determinar o tamanho da chave. Então, o que pode nos auxiliar para determinar esse tamanho, então, é o índice de coincidência, que é a probabilidade de dois símbolos quaisquer serem iguais. Nesse caso, o I varia entre os símbolos do alfabeto, ou seja, entre 1 e 26, considerando um alfabeto de 26 letras. Bom, um texto totalmente randômico, né, teria uma igual probabilidade para todos os símbolos. Né? Então, nós teríamos lá 0,038, que é 1 sobre 26. No caso da língua inglesa, o IC, então, ele fica em 0,065, e essa informação, então, é tabelada considerando diversas línguas. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui um texto que aparentemente não tem sentido, ou seja, um texto que está cifrado. Nós queremos descobrir, então, como decifrar esse texto aqui sem conhecer, então, a senha. Bom, primeira questão, a gente poderia realizar, então, o teste de Kaczynski e procurar por strings repetidos no texto. Então, essa atividade, feita de forma manual, obviamente é bastante tediosa e possibilita muitos erros, né? Mas computacionalmente então é mais fácil de ser realizada. Nesse caso, nós encontramos então CHR nas posições 1, 166, 236, 276 e 286. E fazendo então o máximo divisor comum entre esses valores, a gente chega ao valor de 5, que seria então o provável tamanho da chave. A partir daí, então, nós vamos verificar, né, a tabela de os índices de coincidência, considerando então os valores, e a gente pode observar aqui os índices que estão considerando os valores 5 aqui, né, como informações relativas à linguagem que nós estamos trabalhando. Bom, no caso então da cifra de Vigenère, nós também podemos utilizar o índice de coincidência mútua para verificar qual é a distância entre as partes da senha que compõem então a senha como um todo. E nesse caso então, né, como a fórmula está colocada aqui, n é o número de símbolos, I e G variam entre 0 e n-1, e a distância entre x e y varia entre 0 e o tamanho esperado da chave. Bom, então supondo, por exemplo, que a nossa chave tenha tamanho 5, que foi verificado anteriormente, né, através do teste de Kaczynski, se calcularia então o índice de coincidência mútua, para todos esses valores, ou seja, de I a 5, né, considerando 0 a 25. Né. Com isso, então, obteria-se a distância relativa entre os caracteres da chave. Então, considerando, por exemplo, para uma chave de tamanho 5, né, essa aqui, então, é a avaliação do índice de coincidência mútua, considerando o caractere 1 e 2. E daí nós temos, então, aqui a verificação deles, e o maior índice ocorre, então, quando eu tenho G, né, no caso, igual a 9, considerando, então, obviamente, todos os potenciais deslocamentos que são possíveis em um alfabeto de 26 letras. Então, a partir dessa informação, se percebe que a distância entre o primeiro caractere da chave e o segundo é de 9 caracteres. Então, nós já sabemos, então, inicialmente, que a diferença entre esses dois caracteres é 9, e potencialmente isso pode ser, então, calculado para todos os caracteres que compõem essa chave, nesse caso aqui com 5 caracteres. Bom, então como eu comentei anteriormente, vamos fazer essa verificação para os 4 caracteres, e aí então é possível determinar as distâncias entre todas as letras da chave. Bom, considerando a chave 5, então, né, o que foi verificado a partir dessa análise, então que x2 é igual a x1 mais 17, depois existe um deslocamento de 4, de 21 e de 10. E considerando, obviamente, como um primeiro palpite, o início em A, nós teríamos que a chave é uma variação de AREVK. Bom, as 26 variações em relação a AREVK vão gerar AREVK, BSFWL e assim por diante, certo? Bom, se a chave não for legível, então nesse caso até poderia se supor uma dessas chaves, então nós temos 26 tentativas de decifragem que determinam então a combinação correta. E daí seria possível, por exemplo, um ataque do tipo força bruta. Bom, além disso, no caso específico da cifra de Vigenère, é possível realizar um teste chamado índice de deslocamento. Então ele utiliza essa fórmula, onde n é o número de símbolos, I e G variam entre 0 e n-1, e
M é o tamanho da chave. E o valor de G que aproximar, então, mais MG de C, ou seja, do índice de coincidência, é o valor da letra na chave. Então, realizando essa análise aqui, considerando uma cifra de tamanho 5, nós teríamos que o MG para y igual a 1, né, observando todas as variações, seria o máximo, ocorreria então com y igual a 9. Então, que a primeira letra da chave seria J. Fazendo a mesma análise, então, para o y2, nós teríamos, então, que o maior índice foi 0. Então, portanto, né, nesse caso, a segunda letra da chave seria A. E assim, sucessivamente, poderia ser realizado, então, para uma chave de tamanho, né, variável, mas nesse caso de tamanho 5, então, para 5 posições dessa chave. Bom, então, a partir dessa informação, nós temos que a chave tem um tamanho 5 e que os índices calculados são 9, 0, 13, 4 e 19. Assim, a chave provável é Janet. Utilizando, então, Janet para fazer a decifragem, considerando uma cifra de Vigenère, nós vamos ter aqui um texto, que é possível perceber que é um texto em inglês, né, e que produz, então, existe sentido na consecutividade das palavras nesse texto específico.